Olha só, vamos começar a imagem familiar. Você já fez isso na sua casa, no banheiro ou talvez num corredor com dois espelhos se enfrentando, colocando dois espelhos na frente para o outro, e ficou hipnotizado pelo túnel de reflexo que parece não ter fim? Aquela sensação de quase mágica, não é uma ilusão caseira, um truque de ótica que fazemos por pura curiosidade infantil, que nunca realmente abandonamos. Você fica ali parado observando a versão de si mesmo, que se multiplica até sumirem na distância do vidro. Mas e se eu disser que esse simples experimento doméstico esconde um dos maiores mistérios não só da física ótica, mas da filosofia ocidental, da psicologia analítica e talvez da espiritualidade humana? Pense comigo por um momento além da superfície. Se cada reflexo é uma cópia imperfeita da anterior, quem está realmente no comando dessa coreografia infinita? O primeiro espelho que capturou sua imagem original, ou o último que ainda retém fragmentos de luz, ou nenhum dos dois, porque talvez fragmento de luz, ou nenhum dos dois, porque talvez não haja comando, apenas processo. Aqui vem a pergunta que realmente tira o sono. Será que existe um último reflexo lá no fundo desse túnel, aparentemente sem fim? Um ponto final nessa sentença visual? Ou será que ele na verdade é infinito, desafiando nossa compreensão linear de espaço e percepção? Os cientistas passam anos debatendo isso. Em laboratórios de ótica, química, filosofia, perde as noites escrevendo tratados sobre a natureza da representação psicológica, estudam com essa imagem infinita, mexe na nossa percepção de identidade. E hoje a gente vai mergulhar tão fundo nesse paradoxo que você pode precisar respirar fundo antes de continuar. Porque isso aqui não é só um experimento de física básica. Não, é apenas uma curiosidade visual. Isso é simples configuração de dois pedaços de vidro prateado, podendo mudar permanentemente a forma como você enxerga a realidade externa. E mais importante ainda, como você compreende a realidade interna chamada de eu. Está preparado para questionar até seus próprios reflexos? Vamos começar pela ciência consegue medir, porque mesmo no campo do concreto, o espelho infinito nos reserva surpresas extraordinárias. Quando você alinha dois espelhos teoricamente perfeitos de frente para o outro, algo fascinante acontece com a luz. Ela fica presa em um loop aparentemente eterno. Cada fóton, cada partícula de luz salta de uma superfície refletora para outra, criando uma sequência que, em condições ideais, nunca terminaria. É como uma dança sem fim entre a luz e a própria imagem refletida. Mas aqui está a primeira verdade desconfortável. Nenhum espelho é 100% perfeito, nem mesmo aqueles fabricados com tecnologia de ponta para telescópios espaciais. Sempre há uma imperfeição microscópica, irregularidade atômica, minúscula falha na prata ou no alumínio que reveste o vidro. E a luz? A luz também não é totalmente pura. Ela carrega consigo informações sobre o meio por onde ela passa, sobre a superfície que toca, sobre o ar que atravessa. Então cada salto entre os espelhos é um pouquinho dessa luz se perde. Não desaparece magicamente na física, como sabemos, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa luz que some do reflexo se transforma em calor, quase imperceptível, em vibração molecular e energia térmica que se despaça no ambiente. O resultado prático é que nossos olhos captam os reflexos, vão ficando progressivamente mais fracos, mais difusos, mais distorcidos pela acumulação de imperfeições, até desaparecerem completamente do nosso campo de visão. Agora prepare-se para o primeiro momento verdadeiramente filosófico dentro da física. Eles somem mesmo os nossos olhos que não conseguem detectá-los? Porque a ciência contemporânea já provou em experimentos notáveis como um laser de alta precisão e espelhos superreflexos em condições no vácuo quase perfeito que tecnicamente a luz ainda está ali, mesmo quando nossos olhos não veem mais nada. Mesmo quando os reflexos aparentemente desaparecem no fim do túnel. A luz se torna invisível aos nossos instrumentos de detecção convencional, mas não deixa de existir como um fenômeno físico. Ele apenas cai abaixo do nosso limiar de percepção. Assim chegamos a um conceito perturbador pelo infinito existe, mas o infinito cego. Um eco iluminoso que perde força progressivamente, mas nunca silenciosamente completamente. Uma reverberação que persiste mesmo quando não podemos mais testemunhá-la. Isso me lembra em aquele experimento metal clássico. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz som?
Só que agora, em pleno século XXI, nossa compreensão quântica e filosófica, a pergunta se torna mais sutil, mais profunda. Sem reflexo existe, mas nenhum olho pode vê-lo, nenhum instrumento pode medi-lo. Ele ainda é real? Ele ainda importa? E se a resposta é sim, então estamos falando de uma realidade que existe independente da nossa percepção. E se a resposta for não, então estamos admitindo que a realidade é alguma medida fundamental, uma construção de quem a observa. Já sente como um simples experimento, como dois espelhos começam a abalar as fundações de como entendermos o real? Agora, se você achou que a parte da física era desafiante para sua certeza, prepare seus conceitos mais fundamentais, porque a filosofia está prestes a entrar em cena, com toda a sua potência desestabilizadora. Esse experimento aparentemente simples dos espelhos infinitos, na verdade, é uma das mais perfeitas metáforas já concebidas para aquilo que chamamos de crise existencial contemporânea. Pense com calma, sem pressa. Cada reflexo naquelas sequências infinitas é uma versão levemente diferente, levemente degradada, levemente transformada da anterior. Mais escura porque perdeu a luz, mais embaçada porque o acúmulo da imperfeição, mais distante porque está mais distante. Até algum ponto você precisa se perguntar, com genuidade, curiosidade filosófica, quem é o verdadeiro nesta cadeia? Primeiro rosto capturado pelo primeiro espelho, o último que ainda mantém alguma semelhança reconhecível, algum ponto intermediário, um você ideal em algum lugar no meio do túnel? Essa questão nos leva diretamente a um dos pensadores mais provocativos do século XX, James Baudrillard. Baudrillard cunhou o conceito que poderia ter sido inventado especificamente para descrever o espelho infinito, simulacro. Para ele, não vivemos mais, sem algum que dia vivemos, em um mundo de origens. Vivemos em um universo de cópias sem original de representação, sem coisa representada de signos que nos referem a nada além de outros signos. Ele argumenta que passamos por 4 estágios na relação entre a representação e a realidade. A representação que reflete fielmente a realidade básica, a representação que mascara e perverte uma realidade básica, a representação que mascara a ausência de uma realidade básica e a representação que não tem relação alguma com qualquer realidade, é puro simulacro. O espelho infinito, ele seria a manifestação perfeita do 4º estágio. Não há nada original no final do túnel. Há apenas reflexo gerado mais reflexo e cópias copiando cópias em cada cadeia infinita sem ponto de origem discernível. Mas vamos tornar isso pessoal, porque filosofia que não toca na experiência concreta é apenas exercício intelectual. Nossas redes sociais não são nada mais que espelhos infinitos, de identidades curadas, filtradas, editadas. Postamos uma versão de nós que visa a interpretar, que gera a reação que nos faz ajustar na próxima versão, em um looping sem fim. Nessas memórias não são nada reflexo de reflexo. Lembre-se dos eventos originais, mas das últimas vezes lembrando dele, porque sua vez era lembrada de outra lembrança. Nossa identidade profissional, pessoas sociais, camadas sobre camadas de eus, refletindo no olhar das outros, nas expectativas sociais, nos papéis que desempenhamos. É mais profundo, inquietante do que tudo. E se mesmo formos apenas reflexo de algo maior, alguém ou algo lá no fim do túnel, e se ao fim estamos observando, nós nem sabemos, estamos sendo refletidos por consciência superior, por uma realidade mais fundamental, por uma origem que nunca conseguimos acessar, ou pior ainda, se não houver ninguém no comando dessa coreografia, se a forma apenas reflexo gerado, mais reflexo sem origem transcendental, sem destino teológico, apenas um processo infinito de reflexo por si mesmo. Esta possibilidade não é apenas assustadora, mas também é uma das formas mais estranhas e libertadoras, porque se não há origem, então talvez podemos parar de buscar desesperadamente para uma essência verdadeira, que nunca encontramos. Talvez possamos aprender que dançar com seus próprios reflexos. Naturalmente, tudo isso não permanece no reino abstrato da filosofia pura, desce direto para a complexidade da psique humana, para os labirintos da psicologia, onde esse conceito ganha carne, ossos, sofrimento existencial. Quantas vezes você já olhou no espelho, não naquele físico, mas metafórico, interno, que não reconheceu completamente a pessoa que via refletida? Quantas versões de si mesmo você já apresentou ao mundo, cada um adaptado a um contexto?
a uma expectativa, a um papel social. Pense nisso. Versão profissional que fala em reunião com um vocabulário específico, postura calculada, entonação medida. Versão do filho ou filha que regride a padrões familiares antigos quando visita os pais. Versão de amigos que sabe quais histórias contar, quais vulnerabilidades mostrar, quais máscaras vestir para cada círculo social. A versão que sofre em privado, que chora quando ninguém vê, que duvida do seu próprio valor. A versão que sorri, mas nas fotos que postam, conquistas que apresentam uma vida editada para consumo público. Todas estas são reflexos, nenhum que você por completo. Cada uma adaptação, uma faceta, uma representação parcial, contextual de algo mais complexo. Assim como o espelho infinito físico, quanto mais você busca a sua essência verdadeira, no labirinto dessa identidade fragmentada, mais essa essência parece escapar, parecendo sempre um reflexo da frente, sempre um pouco mais distante, sempre um pouco mais desfocado. Até que um momento profundo de introspecção ou crise existencial você se pergunta, com genuidade perplexa, será que eu existo mesmo como identidade coesa ou sou apenas uma coleção de reflexos contextuais, um agregado de personas ou um mosaico de máscaras? Então a questão não é nova psicologia. A psicanálise francesa Jacques Lacan propõe um conceito fundamental, o estágio do espelho. Segundo Lacan, por volta dos 6 a 18 meses de idade, a criança experimenta momentos cruciais do desenvolvimento. Ela se reconhece pela primeira vez no espelho, mas esse reconhecimento desde o início é problemático. A criança identifica a imagem refletida como eu, mas é se identificar como uma imagem externa, como uma representação visual, como um reflexo. Em outras palavras, desde a mais terna infância, construímos nossa identidade em torno de uma imagem refletida. Nosso senso de eu nasce já medido por um exterior já construído como representação. Lacan vai além. Essa identificação com a imagem especular criara o eu ideal, uma versão unificada e coerente de nós mesmos que nunca correspondem completamente a nossas experiências internas fragmentadas e desorganizadas, passam a vida tentando fazer nossa experiência interna caber nessa imagem ideal refletida e sofremos porque nunca caberemos perfeitamente. Mas aqui que a reviravolta que pode mudar tudo. E se essa desconexão não for problemas e ser resolvida, mas uma condição humana fundamental a ser abraçada. Pense novamente. O espelho infinito. Não há uma imagem verdadeira no final, apenas um processo de reflexão da mesma forma. Talvez haja um eu verdadeiro, escondido por trás das máscaras. Talvez haja apenas o processo de nós refletirmos em diferentes contextos de performance, diferentes versões de experimentarmos diferentes facetas. Quando visto sob esta luz, é profundamente libertador. Por quê? Não há um eu fixo a ser descoberto. Então você tem liberdade radical para escolher quais reflexos fortalecer, quais camadas aprofundar, quais versões de si mesmo cultivar. Você não é prisioneiro da primeira imagem que viu no espelho da infância. Não é refém da persona que seus pais projetaram sobre você. Não é escravo do reflexo que a sociedade espera ver. Você é um artista que pinta os reflexos, coreógrafo que organiza as danças das identidades, um escritor que compõe a narrativa multifacetada que chamamos de minha vida. Nesse sentido, o espelho infinito não é mais metáfora de perda ou confusão. Torna-se uma metáfora da possibilidade infinita de autocriação contínua, de liberdade radical. Se permitirmos que nossa jornada vá ainda mais fundo, além da física, além da filosofia, além da psicologia, chegamos a um território que há milênios a espiritualidade humana tem explorado. A ideia de que nossos eus individuais são reflexo de algo maior, de uma consciência universal, de uma realidade fundamental. Diversas tradições espirituais místicas ao redor do mundo e através da história têm explorado versões dessa ideia. Na Advaita Vedanta, a escola de filosofia hindu, ensina que Atman individual, ou Brahman universal, realidade última. Nossa consciência individual seria um reflexo da consciência universal, um espelho que a mente individual, os muitos reflexos no espelho infinito seriam como muitas consciências individuais, todos refletidos na mesma luz fundamental. O sufismo islâmico, poeta
poetas como Rumi frequentemente usavam metáfora do espelho para descrever a relação entre o humano, o indivíduo, e o divino. O coração purificado seria como um espelho limpo que reflete perfeitamente a face de Deus. As impurezas do ego seriam como poeiras que embaçam o espelho e distorcem o reflexo. No cristianismo místico, autores como Meister Eckhart falava que o espelho é da eternidade, no qual Deus te contempla e nossa alma seria reflexo nesse espelho divino. No budismo, particularmente em escolas como Zen, há conceito de espelho limpo da mente. Quando a mente está calma, clara, ela reflete a realidade de tal como é, sem distorção, sem apego, sem aversões. Na prática, meditava seria como limpar constantemente esse espelho. E no pensamento contemporâneo, como o filósofo Ken Wilber integra essas perspectivas espirituais como psicologia moderna, sugerindo que o desenvolvimento humano é o processo de nós tornar espelho cada vez mais claro para refletir níveis cada vez mais profundos de realidade. O que toda essa tradição compartilha através de linguagem e contextos culturais diversos, uma intuição profunda. Não somos originadores da luz que vemos refletida, somos espelhos que captam o que reflete, que distorcem com nossa imperfeição, mas que nossa essência mais pura. Somos capazes de refletir com clareza. No espelho infinito físico, a luz degrada a cada reflexão, mas na metáfora espiritual, algo diferente pode acontecer. Cada espelho purifica, não degrada a luz, mas transmite mais clareza. Cada infinito não seria de degradação, mas refinamento progressivo. Isso nos leva a uma pequena pergunta, que pode recontextualizar toda a nossa exploração. E se o propósito de existirmos como consciências individuais fosse precisamente esse? Ser espelho uns para os outros, refletir facetas da realidade maior que sozinho conseguiríamos captar. Cada relacionamento significa cada encontro profundo, cada momento genuíno, conexão humana seria, então, um momento em que dois espelhos se alinham, criando um túnel infinito de degradação, mas com campo de ressonância onde a luz, a consciência verdadeira e amor que queira chamar se intensifica ao invés de se dissipar. Essa perspectiva transforma completamente como vemos nossa solidão, nossa busca por conexão, nosso desejo de ser compreendido. Nós somos fragmentos isolados buscando completitude, somos espelhos buscando outros espelhos para criar juntos reflexos mais complexos, mais belas, mais verdadeiros na realidade que nos transcende. Então, após essa jornada, através da física, da filosofia, da psicologia e da espiritualidade, o que realmente aprendemos hoje? Que levamos conosco desde a exploração do espelho infinito? Que aprendemos que dois pedaços aparentemente mudanos de vidro pareado pode abalar radicalmente tudo que pensamos saber sobre a realidade, identidade, existência e significado. Aprendemos que perguntar, os reflexos são infinitos ou não, depende menos da propriedade física dos espelhos e mais das lentes filosóficas através das quais escolhemos olhar. Aprendemos que definir, existir e talvez a questão fundamental por trás de todas as outras questões é que o espelho infinito nos força a confrontar essa questão de frente. Mas talvez o aprendizado mais importante seja esse: as metáforas que escolhemos para entender nós mesmos. Criamos a realidade que experimentamos. Se nós vemos como originais buscando autenticidade, vivemos com medo de constante de sermos cópias, de sermos falsos e de não sermos verdadeiros o suficiente. Se nós vemos como reflexos degradados em uma cadeia infinita, sem sentido, viveremos com niilismo, com desespero, com a sensação que nada importa, que tudo é apenas uma cópia da cópia da cópia. Mas se nós vemos como espelhos conscientes, capazes de refletir com diferentes graus de clareza, capazes de alinhar com outros espelhos para criar padrões belos e complexos, capazes até em nos melhorar expressões, refletir algo mais que nós mesmos, então vemos com propósito, com beleza e com profundidade. A escolha é a última instância nossa, a escolha que fazemos não uma vez, mas constantemente. Cada momento que nós olhamos no espelho, físico ou metáforo, decidimos que veremos refletido. Essa jornada não precisa terminar aqui. Na verdade, ela só começou, e genuinamente quero saber o que você pensa sobre isso. Existe realmente um fim para o túnel reflexo? Ou estamos todos presos em um loop eterno sem perceber? Já teve experiências de vida de sentir que estava vivendo uma versão refletida de si mesmo, distante de algo mais autêntico?
E mais importante, qual a metáfora do espelho ressoa mais com sua experiência de vida? Se essa exploração tocou algo como você fez, você questionar não apenas o espelho físico, mas os espelhos mentais, emocionais, espirituais através do que mais vê a si mesmo, ao mundo, clique no link abaixo. Esse simples gesto é mais do que uma métrica para mim, é um sinal que há outras pessoas por aí que também se importam com essa questão profunda e também estão dispostas a olhar para além da superfície brilhante das coisas. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana aqui no Paradoxo Diário nós exploramos a convencional, mergulhamos em algum paradoxo esquecido, desmontamos algumas certezas que talvez estejam nos limitando sem percebermos. Compartilhe o vídeo com aquela pessoa na sua vida que também adora pensar além do óbvio, que também sente que é mais nas coisas do que aparenta. Envie para aquele amigo filosófico, para aquele professor que te inspirava, para aquele familiar que você tem conversas até de madrugada sobre o sentido das coisas, e nos comentários, essa parte mais importante. Conte para mim, para a comunidade que está formando aqui, qual foi o seu momento? Durante esse vídeo, qual conceito mexeu com você? Você tem uma experiência pessoal com os espelhos infinitos, literais, metafóricos, que gostaria de compartilhar? Porque aqui a verdade mais bonita de todas, quando compartilhamos nossa reflexão, quando alinhamos nossos espelhos mentais, não estamos apenas trocando informações, estamos criando juntos um campo de reflexão mais rico, mais complexo, mais capaz de capturar nuances da realidade que sozinho perderíamos. E para finalizar, uma leveza da Kim aprendeu a dançar com os paradoxos em vez de lutar contra eles. Da próxima vez que você olhar no espelho, seja do banheiro, ao escovar os dentes, seja nos olhos de alguém que ama, seja no interno da sua própria consciência, pause por um instante e apenas se pergunte, com uma genuína curiosidade, sem julgamento: quem garante que sou eu quem está olhando? Pode ser apenas um reflexo de cadeia infinita. Pode ser a primeira camada de algo profundamente verdadeiro. Pode ser ambos ao mesmo tempo. Talvez essa ambiguidade não seja um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Até a próxima.